O Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, cumprimentar o Mário Eringer, deputado federal, que me escolta aqui em Minas Gerais, muito obrigado pela hospitalidade de sempre, ao Fábio Xerém, nosso companheiro deputado estadual, enfim, a todos e a todas, agradecido pela oportunidade. Eu estou, e me corrijam se eu estiver errado, encarregado pela organização de conversar consigo ao redor de 30 minutos sobre esta questão tormentosa, complexa e amada que é o Brasil, ao cabo dos quais eu tentarei responder perguntas, questionamentos. Me agrada ouvir antagonismos, críticas, porque ainda enquanto os foguetes não começam, as musiquinhas infernais, não nos tiram sossego, é tempo ainda da gente conversar um pouco mais reflexivamente sobre as coisas do nosso país. A qualidade do auditório me permite ser um pouco mais telegráfico, embora eu queira sustentar o argumento de forma racional. Eu penso que o nosso país precisa mudar. Eu penso que o nosso país precisa mudar estruturalmente. E eu não penso isso por uma questão adjetiva. Eu penso isso a partir de um olhar que já me permite olhar para trás aos 38 anos de vida pública, deputado, prefeito, governador, ministro, candidato a presidente, executivo de iniciativa privada, enfim, acadêmico. Eu nunca vi, meus compatriotas, a situação do nosso país tão complexa, tão intrincada e tão explosivamente perigosa quanto eu estou testemunhando hoje. Sustento com alguns números e para dizer que é uma questão estrutural. Na minha opinião, à altura dos meus 60 anos de idade, isso não é culpa propriamente do Francisco, da Maria ou do José. Claro que o Francisco, a Maria ou o José atrapalham ou ajudam a enfrentar os dramas do país. Mas o problema é estrutural, como eu tentarei demonstrar, e acho que isso devia ser a premissa do debate que nós estamos começando. Nós devíamos impor a todos os candidatos, a todos os partidos, a todas as coalizões, uma reflexão que fizesse um acordo, pelo menos ao redor do método, para que nós não tivéssemos energias importantes do país atiradas aí de um lado e para o outro, sem que a gente consiga dialogar e se dar as mãos para resolver o problema. Penso que as coisas estão erradas estruturalmente porque nos últimos 12 meses, 64.700 homicídios aconteceram no nosso país, dos quais apenas 8% o Estado Nacional foi capaz de investigar. Então não é só a selvageria de 64.700 homicídios, mas a indicação do colapso do Estado de Direito Democrático, da própria autoridade, que estão no imaginário popular brasileiro como um elemento simbólico daquilo que no ambiente sociopopular nós estamos testemunhando. Ainda nesse ambiente, o Brasil está hoje com 13 milhões e 100 mil pessoas abertamente desempregadas. E talvez o mais grave, sendo gravíssimo, não seja isso. E é que pelo IBGE, pela PNAD, em janeiro deste ano, pela primeira vez na nossa história, nós atingimos a maioria da população trabalhadora na informalidade em relação àquele setor que está na formalidade. São já 34 milhões e 700 mil brasileiros na informalidade. Só para termos um indicador claro, para além da solidariedade com essa gente que corre do rapa, nas ruas das grandes cidades, desorganiza o comércio formal, que paga impostos, nós precisamos lembrar que o sistema previdenciário do nosso país segue a lógica de repartição. E a lógica de repartição tem por lógica de incidência central a relação de trabalho onerada pela contribuição patronal e do empregado, e se você tem mais da metade e a tendência é ampliar da população na informalidade, nós temos uma incongruência. Por algum momento, pela porta generosa da Seguridade Social aberta sem condicionalidade na saúde pública, ou pelos benefícios de prestação continuada, seguro-desemprego, auxílio-doença, auxílio presidiário, etc., etc., em algum momento, toda a população vai estressar o sistema previdenciário, sendo que mais da metade dela hoje não está contribuindo. E não há sistema que se sustente, nem reforma praticável. Isso é que eu estou tentando chamar a atenção das pessoas. Não há reforma praticável se a premissa for esta. O Brasil, enfim, por qualquer ângulo que se queira considerar, precisa mudar. Mas talvez nesse ambiente aqui de empreendedores, de empresários exitosos, de sucesso, eu talvez devesse agora me concentrar um pouco mais nos números da economia. No momento em que eu lhes falo, 60 milhões de brasileiros, em números redondos, estão com o nome negativado no SPC ou no Serasa.
Vejam bem, 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no Serasa e no SPC, proscritos do consumo acessível via crédito, que é, pela demanda agregada, uma coisa grave para um país que tem renda muito deprimida, a renda direta da população. Isso explica uma porção de coisas, inclusive, especialmente, uma queda profunda na arrecadação do setor público brasileiro, que, por uma carga tributária nominal de 36,5%, arrecadou ano passado 32,3%, sem fazer nenhuma mudança que desse eficiência ao terrivelmente complexo e ineficiente sistema tributário nacional. Isto, então, nos traz a necessidade de tentar responder duas perguntas, penso eu. A primeira pergunta que o debate devia aclarar é o que aconteceu para que o Brasil chegasse a essa situação. Porque os desdobramentos dessa situação socioeconômica na política, nós estamos vendo. E no colapso institucional do país, nós estamos vendo. Um trauma tremendo do país que pediu uma presidenta honrada, que fazia um péssimo governo. E isso é o segundo de 4 presidentes que a democracia elegeu, 2 foram impedidos. Se a gente olhar o grande quadro, é do que se trata. Nós derrubamos 2 presidentes de 4 que elegeram na redemocratização do país. Não há institucionalidade, não há política pública, não há política econômica que tenha regularidade, sustentabilidade, estabilidade, com esse nível de ruptura potencial que nós estamos vivenciando. E se a gente pesquisar, as causas são rigorosamente as mesmas. Mas vamos voltar aqui. O que aconteceu para que o Brasil chegasse onde está? Parece ser a grande pergunta, na medida em que, se errarmos no diagnóstico, nós não vamos acertar na terapêutica. E a segunda grande pergunta é o que fazer, como fazer, por onde caminhar para que o Brasil saia dessa equação de estagnação econômica e das suas sequelas sociopolíticas e institucionais. Eu penso que é preciso que a gente se refugie um pouco da nossa história recente para que a gente entenda também por este ângulo o que aconteceu com o Brasil, ou seja, o primeiro esforço de responder à primeira pergunta. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo de uma nação, ontem, 1980, o Brasil tinha 1/3 da sua produção industrial, 1/3 do seu PIB, extraído na indústria. Ou seja, 1/3 do PIB brasileiro, em 1980, era de natureza industrial. E todos, dispenso aqui comentar, sabem da indústria como importância para pagar melhores salários, pagar mais impostos, agregar valor para as contas externas do país, ter alguma sustentabilidade, algum equilíbrio. Pois bem, e nesta data, 1980, a China, a Coreia do Sul, a Malásia, Singapura e o Vietnã, somados, produziam menos do que o Brasil. Ou seja, o produto industrial brasileiro absoluto era maior do que a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã. Hoje, para acelerar o argumento, só a China tem um produto industrial 6,5 vezes superior ao produto industrial brasileiro. E a produção industrial brasileira, que era em 80, 1/3 do PIB, caiu para míseros 11% do PIB e está com a seta apontada para baixo. Não se conhece na história da humanidade tal violência em processo de desindustrialização, na complexidade e na velocidade, do que esse fenômeno que nós estamos vendo. Atrapalhados muitas vezes pela mitologia ideológica, que anuncia que a tendência de desindustrialização é uma tendência moderna das economias, e de fato é. Só que o Brasil está se desindustrializando sem criar uma economia do conhecimento, que é o que substitui na indústria e os serviços conexos a uma indústria de baixo valor agregado. Portanto, é absolutamente único o fenômeno brasileiro de desindustrialização, e nós não suportamos isso, como eu tentarei demonstrar no caminho. Por que isso aconteceu? Ora, o Brasil de 1980 para hoje, e eu estou tentando isso porque eu quero ver se eu acho um argumento que me proteja da passionalidade, dos ódios e paixões que hoje pretendem reduzir o Brasil a uma disputa mesquinha entre coxinhas e mortadelas. E o Brasil, na sua complexidade, na sua absoluta complexidade, o Brasil não aguenta mais isso. Num certo tempo foi muito útil aos dois, a política de São Paulo, os partidos em São Paulo feriram esse conflito, e não temos nós, os brasileiros, nada a ver com isso, e agora persiste como olhar odiento, já com introdução de violência, esse reducionismo.
Portanto, para não cair nisso, eu chamo os auditores que me distinguem com a sua atenção para olhar essa data 80. Não existia o Fernando Henrique e sua tropa, e não existia o Lula e sua tropa. Pois bem, de 1980, com aqueles números que eu lhes dei, para hoje, o Brasil cresce em média pífios 2% ao ano. Nós vamos lá em cima, vamos cá embaixo, como fomos agora, caiu 9,2% a renda da população nos últimos 3 anos. Isso é muito pior do que a crise de 29. Não há na literatura nada parecido na desagregação que o Brasil experimentou na crise, né, do fim do governo Dilma e do impeachment. E o Brasil, por média, cresce apenas 2% ao ano, de 80 para cá. Reparem que número impressionante. E a população, na mesma data, cresce 1,7% ao ano. Ou seja, por cabeça, fossem perfeitas as nossas estruturas institucionais de distribuição de renda e elas são justo o oposto, o Brasil estaria crescendo a pífio 0,4% ao ano a renda por cabeça, o que nos assinaria para algo ao redor de 80 anos de hoje à frente, para chegarmos aos padrões de renda da Espanha, que é um dos países mais pobres do Mediterrâneo, né, na Europa. Então, isto explica claramente que nós temos um problema estrutural para resolver no Brasil. Na minha opinião, tal aconteceu por como consequência do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista e da nossa incapacidade política de colocar uma coisa nova no lugar. Mas isso fica para uma outra deliberação, uma outra reflexão, quem sabe Tiradentes, né? Eu posso estar lá para a gente conversar um pouco mais longamente. Independentemente de ser candidato, é importante a gente refletir academicamente, quanto possível, essas questões, senão o país não vai achar saída. Mas o fato é que nós trouxemos o Brasil nessa condição para hoje. E hoje o Brasil está proibido de crescer por 3 interdições, cada uma delas sozinha é absolutamente eficaz a impedir que o Brasil extrapole esses 2% críticos de crescimento. Primeiro, o explosivo e inédito endividamento das famílias e das empresas. Já mencionei das famílias, 60 milhões de pessoas com o nome negativado no Serasa e no SPC. Vamos às empresas. Hoje, o conjunto empresarial brasileiro tem uma dívida consolidada no sistema financeiro de 2 trilhões de reais. 600 bilhões de reais dos quais estão consignados como crédito de recuperação duvidosa na contabilidade dos bancos. Isso explica por que, por exemplo, a Selic está no menor valor nominal dos últimos muitos anos e a taxa de juros na ponta continua, inclusive, alta ou em elevação. Porque o sistema financeiro se retraiu brutalmente na medida em que está inseguro por conta desse imenso volume de inadimplência e de incapacidade. Em São Paulo, onde eu estava atuando na iniciativa privada, ninguém paga ninguém. Há uma retração brutal e o juro na ponta dos dados da FEBRABAN chega a 41% no Brasil hoje. Pergunta simples: qual é a atividade da economia real que remunera 41%? Isso é uma pergunta muito simples de saber, de responder. Qual é a atividade econômica da economia real que remunera 41%? Essa atividade ela não existe e isso também vai explicando uma das razões estratégicas pelas quais o Brasil está proibido de crescer. Portanto, se queremos desenvolver o Brasil, precisamos nos dar o trato de debater uma equação para esse momento único de endividamento das famílias e das empresas. Segundo fator impeditivo absolutamente grave, o Brasil está no seu pior colapso fiscal desde sempre. Há uma enorme propaganda oficial tentando iludir a comunidade nacional brasileira, é natural da política isso, mas os números não explicam, não justificam o que se está falando. O próximo presidente da República vai tomar um ano de 2019 absolutamente ruinoso. O nome, a palavra, o adjetivo não é menos grave do que o que eu estou dizendo. Ruinoso. Porque com o menor investimento desde a Segunda Guerra Mundial, no ano passado, 2017, nós tivemos um déficit de 120 bilhões de reais primário. Só que esse déficit foi apurado contabilizando receitas, o que os americanos chamam na literatura once and for all, ou seja, uma receita que entra uma vez e não se repete.
quando as bases correntes da despesa pública precisam ser despesa corrente versus receita corrente. O que eu estou dizendo? Uma providência. Esta gente que nos governa, desautorizada pelo voto popular, na minha opinião, ainda que o governo fosse muito ruim, essa gente subtraiu do Banco BNDES 200 bilhões de reais, que eram capitalização do Tesouro do banco, obrigaram o banco a antecipar ao governo federal, mataram a TJLP, que foi criada por mim na época do governo Itamar Franco, como ministro da Fazenda, fazendo com que os créditos do BNDES passassem instantaneamente a serem mais caros do que os créditos de certas linhas privadas de crédito dirigido, e contabilizaram esses 200 bilhões do once and for all como receita corrente, como fizeram com as 3 usinas hidrelétricas de Minas Gerais. Pegaram o dinheiro das 3 usinas hidrelétricas que foram vendidas ao estrangeiro, da CEMIG, e contabilizaram como receita corrente. Apesar de todas essas maquiagens, o déficit primário foi de 120 bilhões de reais. Isto então está indo sinalizar para a dívida. A dívida pública, meus compatriotas, vai se arredondar ainda em junho, maio para junho desse ano, em 4 trilhões de reais a valores nominais. Isso, na prática, pelo jargão internacional, agências de risco, que estão todas desclassificando o Brasil, enquanto a onda de propaganda caminha para a gente entender o oposto, todas as agências de risco sabem o que está acontecendo. A dívida se aproxima rapidamente de 80% do PIB. Mas isto não é o problema. O problema é que quando uma dívida começa a galopar com este perfil, todo mundo aqui é prático para saber o que é que acontece. Imediatamente ela começa a ficar mais cara, mais volátil e torna-se muito exígua no prazo de vencimento. Pois bem, o que é que eles fizeram? Inventaram um negócio chamado Operação Compromissada do Banco Central, porque não vai aos relatórios do Congresso Nacional, não tem acompanhamento do Tesouro Nacional, nem do órgão fiscal independente, e hoje o Brasil tem 26% da dívida de quase 4 trilhões de reais, ou seja, 1 trilhão 184 bilhões de reais, vencendo em 4 dias. 4 dias. O que quer dizer, cavaleiros e damas, não se endividem em dólar. Nós assistiremos já já a repetição do filme. Haverá um ataque especulativo contra o real, não sei se antes da eleição, logo depois, ou na iminência da posse, que vai simplesmente empurrar aí uma inflação potencial de uns 20% a 30% de desvalorização do câmbio, como execução desta óbvia, né, desse óbvio galope patrimonial que o país está experimentando. Portanto, se nós quisermos devolver ao país uma condição de crescimento, é preciso colocar no centro do debate nacional uma reforma fiscal. E essa reforma fiscal não é praticável em capítulos estanques, como a propaganda nos impõe. Não existe uma reforma da Previdência possível de ser feita em a parte da reforma tributária. Simples e puramente por quê? Porque os senhores são do ramo e conhecem. Parte substantiva do financiamento da Previdência é de natureza tributária para fiscal, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, para ficar nas 3 mais relevantes. Então, como é que eu faço uma reforma da Previdência sem considerar a questão tributária como a outra face da mesma moeda? O que torna a nossa tarefa ainda mais delicada e complexa. Tem gente que não quer ouvir, tem gente que se aborrece, tem gente que acha que o carteiro é o culpado da notícia que vem na carta. Aí fica no celular, lendo notícia do lado da rua e está acreditando em mistificação. Agora, isso aqui são números. Ou é fato ou é mentira. Ou é fato ou é mentira. E cada um daqui é capaz, pela liderança importante de comunidade de trabalho, né, de perceber o que é fato e o que é mentira. Terceiro fator estratégico é impedir o Brasil, e nesse ponto eu quero sua paciência para uma consideração um pouquinho mais extensa e paro. O Brasil abriu mão de uma política industrial e de comércio exterior como elemento óbvio de prostração ao mito neoliberal. E repare bem, um camarada como eu, com a minha experiência, já está cansado de saber do papel indispensável da iniciativa privada na promoção do progresso humano. Um camarada como eu jamais terá mais o direito de andar especulando infantilmente sobre esse esquerdismo abobalhado que inferniza a discussão do Brasil e do mundo.
Eu estou cansado de saber que sem iniciativa privada a humanidade jamais conseguiu equacionar sua estratégia de desenvolvimento. Portanto, em mim não cabe a suspeita de um esquerdismo bobo e tal. Eu estou falando de outra coisa, estou falando de experiência real de desenvolvimento que não dispensa a presença do Estado em nenhum experimento da humanidade. Tem tempo algum. Ou alguém imagina que a América do Norte seria o que é, sem a compra governamental, a pretexto de defesa, a pretexto de corrida aeroespacial? Agora, por exemplo, o exército americano encomendou a um preço de 1 bilhão e 600 milhões de dólares de dinheiro público o desenvolvimento da vacina para dengue. Ou seja, o exército americano pagou com dinheiro público o desenvolvimento científico da vacina para dengue, porque quer estar imune para eventualmente precisar ocupar algum país que tem epidemia de dengue. Isso é muito constrangedor, né? E logo mais nós vamos ter a vacina de dengue pela indústria farmacêutica, porque entre eles faz o que precisa fazer, retórica à parte, faz a extensão do domínio tecnológico para a iniciativa privada e essa vai ganhar dinheiro e reforçar o balanço de pagamentos, enfim. Mas isso a vida inteira foi assim. Isto dito, qual é o fator terceiro impeditivo na minha mente do Brasil crescer e que nos impõe um debate dessa quadra? É que ao abrirmos mão de uma política industrial de comércio exterior e, portanto, nos desindustrializarmos, ao abrirmos mão de uma política vigorosa de ciência e tecnologia e extensão para a iniciativa privada, nós simplesmente caímos no seguinte colapso. Nossa sociedade é informada de um padrão ótimo de consumo, refere a esse padrão maravilhoso de consumo sua vida, sua abastança, sua felicidade. Todo mundo quer ter um celular de última geração, todo mundo quer ter o último meio de diagnóstico médico, todo mundo quer ter os novos materiais, os supercondutores, a mecatrônica embarcada no carro moderno, e o resultado prático é que o Brasil, ao crescer os 2% ao ano, que crescemos em 2013, que é a média crítica, o Brasil arrebenta seu balanço de pagamentos. E aí é preciso que a gente assista o filme para ver se eu tenho razão ou não e desarme a bomba que está armada para o próximo. É esta bomba. Quando nós fizemos o Plano Real, sob a liderança do presidente Itamar Franco, que é talvez um dos brasileiros mais injustiçados pela máquina de propaganda que trabalhou de desmoralizá-lo, porque ele seria o grande brasileiro que se elegeria depois, para que a reeleição passasse, a máquina de propaganda cuidou de desmoralizar o Itamar. Mas eu estava lá, ou como governador, ou convocado por ele, vinha ser ministro da Fazenda. E veja o que aconteceu. Quando nós fizemos o Real era uma iniciativa muito séria, mas muito precária. Por quê? Porque o problema era o colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista, basicamente provocado por dois fatores. Nós resolvemos industrializar o Brasil pelo caminho da substituição de importações, fechamos a economia brasileira à competição internacional para que essa indústria nascesse e não tínhamos formação bruta de capital nacional. Desculpa aqui o palavrônio, mas é assim, nenhum país do mundo sustenta desenvolvimento com base no capital dos outros. Em 100% das experiências internacionais respeitáveis de desenvolvimento, no mundo, na história e na geografia atual, você vai achar por trás do desenvolvimento sustentado em altos níveis, um nível alto de formação de capital doméstico. Então a China, por exemplo, tem 45% de capital, de formação bruta de capital. A Europa, com todas as dificuldades de um país que já não tem mais como ganhar produtividade, uma série de problemas, a Europa tem entre 30% e 35%. E o Brasil, no melhor momento, vai a 17%, hoje nós estamos atolados em 15% do PIB de capital nacional, com uma dívida que leva quase 12% do PIB de serviços. Portanto, não há premissa, né? E o Brasil, para bypassar isso lá atrás, na década de 50, 60, optou por lastrear o nosso desenvolvimento na criação de um passivo externo em dólar. Na época, tudo bem, o dinheiro era de longo prazo, barato. Eu pesquisei nesses cursos na universidade lá nos Estados Unidos. O Brasil passou 30 anos contratando a 3% de carência, 12 anos de prazo médio para pagar e juro médio de 3% ao ano. Então, danamos a tomar dinheiro emprestado barato desse jeito e abrir Brás. Né? Brasil, Petróleo Brás, Eletricidade Brás, Ciderbras, etc. E a infraestrutura correlata a isso. Portanto, quando os juros internacionais mudaram, nós quebramos, e conosco todos os países
que dependiam de fluxos internacionais de capital. Pois bem, de lá para cá, nós não temos sido capazes de achar outra equação de desenvolvimento. E aí se explica essa decadência crônica que eu estou tentando repartir com os brasileiros que tenham paciência de me ouvir. Segundo, na data, quando nós fizemos esse modelo, os ciclos tecnológicos se sucediam com grande paciência, com grande lentidão, e não tinham tanta centralidade na produtividade, por exemplo. Quando o Juscelino visionariamente trouxe a primeira planta industrial de automóveis para São Bernardo, da Volkswagen, aquilo foi uma linha de montagem antiga, desmontada lá em Munique e trazida para cá. E o Fusca que saía era o mesmo, moderninho que nem o Fusca novo de Munique. Só que a nova linha de montagem em Munique tirava 5 Fusca por dia e a velha tirava 1. Então começa a entrar a história da produtividade e nós não acordamos para isso. Resultado, o país quebra explosivamente ali no ano 80, por esses dois fatores, e de lá para cá nós não conseguimos resolver a equação, que é o que está em debate, penso que deveria estar em debate agora, é o novo modelo de desenvolvimento nacional para o Brasil. O que acontece? O real não é um projeto nacional de desenvolvimento, o real é uma espécie de antipirético. O problema sério da inflação, calor da inflação, nós resolvemos com um truque. Eu estava lá, um truque bem intencionado, um truque muito sério, mas um truque que tinha duração prevista para 6 meses e que precisava ser aperfeiçoado e adaptado por um conjunto de reformas que estavam pensadas em direção ao novo desenho estratégico de desenvolvimento do país. Portanto, era uma espécie de antipirético, nós acabamos com a febre. E isso acontece como? A gente encerra o imposto inflacionário, no dia seguinte a população tem um conforto de renda de quase 70%, 60%, incrementa a capacidade de consumo do povo brasileiro por causa da taxa de câmbio. Eu explico já, embora que seja mais simples de ser explicado do que no começo lá na Venda Nova, né, Márcio? Explicar lá na Venda Nova vai ser mais difícil. Mas o que acontece? O povo imediatamente vai ao consumo e fica feliz e tende a gratificar o governante, o político que lhe promoveu isso. Só que, na sequência, o país se desindustrializa, explode o consumo, a gente não tem produção e o Brasil então cria um passivo em dólar gigantesco que quebra o país. Como é que um país quebra sendo uma instituição permanente? O sintoma é a taxa de câmbio. O país quebra quando a taxa de câmbio desvaloriza pesadamente em relação à moeda de termo de troca internacional, que é o dólar. Então o Fernando Henrique passa a reeleição, desvaloriza o câmbio 60% em 42 dias, resultado prático, o PT cria um movimento fora FHC e o Lula apresenta um pedido de impeachment do Fernando Henrique e vai entregar na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Olha o filme chega a ser picareta, que sendo o braço direito da data do Fernando Henrique, joga o pedido de impeachment na lata do lixo. Passa o tempo, quando o Lula toma posse, eu vou terminar por aqui, repare como isto é central. A taxa de câmbio a valor de hoje seria R$ 9,20. Eu estava lá, ministro. No dia que o Lula tomou posse, a taxa de câmbio equivalente ao valor presente de hoje estava em R$ 9,20. 8 anos depois, ele entrega para Dilma a taxa de câmbio, na mesmo valor presente de hoje, R$ 1,75. O que acontece na prática? A população aumenta 4 vezes a capacidade de consumo na constância do governo Lula. E aí uma certa elite não entende por que o Lula é idolatrado e querido por muita gente. É porque ele aumentou, sem politização nenhuma, sem ninguém entender nada, 4 vezes a capacidade de consumo da população, porque a gente sabe que o câmbio, aprendemos com o real, é um preço relativo que mexe com todos os outros preços. Porque a gente não compra dólar, mas come pão e come uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo, tem que comprar do estrangeiro, compra do estrangeiro, paga em dólar. Então eu precisava de R$1 para comprar um dólar de trigo, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo. O preço do trigo e do pão sobe. 80% dos remédios importados que pagam em trigo. 60% do óleo diesel dos ônibus que circulam em Belo Horizonte, 60% do óleo diesel, o Brasil adotou a louca e política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados semi-elaborados dos Estados Unidos, por exemplo. Então 60% do óleo diesel consumido no Brasil hoje vem do estrangeiro. E aí não entende por que os prefeitos ficam zangados de ter que aumentar a passagem de ônibus. Ora, se o câmbio muda de 1 para 4, como é que o diesel não vai aumentar? Como é que a passagem não aumenta? E são obviedades. Então,
Com o Lula não quebra o país, entretanto. Por quê? E aí nós precisamos entender a chave do problema. É que na contramão do Brasil, por qualquer ângulo que se queira considerar, mas eu já estou passando do limite da sua paciência, por qualquer ângulo a China fez tudo diferente. E aí, ao fazer tudo diferente, explode o crescimento para 14% médios durante quase 20 anos, em que o Brasil decaía, a China explode. E ao explodir, tem uma complementariedade de compra conosco absolutamente única. Passa a comprar explosivas quantidades dos produtos tradicionais brasileiros de baixo valor agregado, as chamadas commodities. Olha os números. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro na CSN por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por $38. Quase todas as mineradoras de Minas Gerais quebraram. Só ficamos nós que tínhamos benchmark junto com os... Quase todas quebraram. Porque o Platts da 38 não paga custo. O barril de petróleo estava a $110 quando o Lula entregou para a Dilma. Quando a Dilma foi derrubada, estava a 30. E aí o que acontece? Imediatamente, lá como no Fernando Henrique, a Dilma se reelege, não politiza, não conta a história para a sociedade brasileira, a marketagem inferniza o debate, resultado prático, se reelege, desvaloriza o câmbio 40% em 30 dias. E para completar, mete um tarifaço em cima, porque as tarifas brasileiras dos setores de serviço público privatizados estão acessíveis a dólar, porque temos a ela o indexador do IGPM, que é outra tarefa que nós temos que resolver, que é a desindexação geral da economia do país. Resultado prático, o câmbio vai para 4, a Dilma tinha recebido a 1,75, explode o câmbio para 4, fica imediatamente impopular, porque o povo perde metade da capacidade de consumo, ninguém explicou para ele o que aconteceu. Aqueles 8 anos fizeram emergir 40 milhões de consumidores, que gerou uma porrilhão de pequenos e médios, pequenos empreendedores, que de repente a Dilma tira a escada e pendura na brocha, que a festa acabou. O resultado prático, vai tudo para a inflação e a gente atira com taxa de juros num preço relativo que subiu por cada taxa de câmbio, inventando, e aí dá no colapso fiscal que eu já descrevi. Se este diagnóstico for correto, meus compatriotas, é isso que nós precisamos pôr em debate, a solução desse processo. A solução, mas ela não é trivial e ela exige um debate, um diálogo entre pessoas diferentes, ideologias diferentes. Nós não podemos mais nos reunir só entre os que concordamos. É preciso se livrar dos preconceitos, se livrar da mitologia de que isto vai ser resolvido pelo laissez-faire, pelo individualismo das forças de mercado. Nunca foi assim na história da humanidade, em tempo nenhum. E isto nos permite então discutir se é verdade que temos um problema de colapso patrimonial, familiar e empresarial. É preciso fazer alguma coisa nessa direção. O Brasil tem 388 bilhões de dólares de reservas cambiais. Para que você ter esse volume de reservas cambiais deste tamanho, aplicado a zero, lastreando títulos que são emitidos a 14? Só para vocês verem como o nosso país é saqueado. Se você quiser, você mantém ali 150, 200 bilhões de dólares de reserva, tem 180 bilhões de dólares de reserva para brincar com dívida aqui dentro. Brincar quer dizer resolver problema, atenuar o problema da dívida, obter outros processos. Isso tudo é um jogo de poder. Porque tudo que está errado aqui está errado, porque tem uma turminha aí ganhando muito com a tragédia do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Caro Ciro, muito obrigado pela apresentação. Eu acredito que as pessoas aqui ficaram muito bem impressionadas, como eu fiquei com a qualidade da sua fala e o conhecimento que o senhor tem sobre o nosso país e as coisas que aqui acontecem. Eu acredito que muitas pessoas aqui não tinham tido a oportunidade de te escutar ao vivo tão próximo quanto hoje. Certamente vão sair daqui com essa impressão de que o senhor tem feito uma caminhada extremamente correta, crescendo a cada dia no conhecimento sobre o nosso país. A primeira... Eu ia fazer a minha primeira pergunta que eu não tenho no celular, mas como eu não abri ainda, eu vou fazer a primeira do nosso prezado Euler Coades Ligente. O Euler é presidente do Grupo Supernossos, um dos principais
varejistas que nós temos no Estado, e um dos principais do país, um dos 20 principais grupos varejistas do nosso país. Ele faz a seguinte pergunta para o senhor. O Euler é aquele senhor ali. Lá, ó, senhor. Excelentíssimo candidato à presidência da República, Dr. Ciro Gomes. Pela sua experiência política e conhecimento, o senhor é tido como um dos mais bem preparados ao cargo de presidente. Mas muitas vezes demonstra pouca paciência e equilíbrio quando é abordado ou questionado por perguntas provocativas. Não acha que isso desgasta a imagem de uma liderança democrática? É uma pergunta extremamente natural para todo mundo. Sim, e todo mundo que me quer bem está me prevenindo disso. Agora deixa eu lhe falar, eu sou uma espécie de dublente político e acadêmico. Então, a última eleição que eu disputei foi em 2006, já tem 12 anos, não é isso? 12 anos. Então, esses últimos 12 anos, eu sou um mero acadêmico. E como acadêmico, eu, de fato, eu sou muito impaciente. Sabe? Em certos ambientes, como acadêmico, é evidente que político não pode ser impaciente. Porque as pessoas querem ver se você tem treinamento para decidir corretamente sob pressão. Aí, o que eu estou pedindo para as pessoas? Olha aí minha vida. Eu não caí ontem, como Joaquim Barbosa, como Bolsonaro, então, são ilustres opositores, mas assim, quando é que eles administraram uma coisa para a gente testar? Eu fui ministro da Fazenda, qual foi o desatino que eu cometi? Tem uma vida aí com a internet, hoje é fácil. Não, fui governador do 8º estado brasileiro. O Ceará todo mundo acha muito pequenininho, mas já dá um trabalho leve. Assim, tem 9 milhões de habitantes, tem hoje a melhor educação do Brasil. Vai ver qual foi o desatino que eu cometi na constância da autoridade do governador do Ceará. Eu governei Fortaleza, que é a 5ª maior cidade do Brasil. 5ª cidade complicada, etc. Vai ver qual foi o desatino. Não, ele estava no cargo público e aproveitando o poder lá, o carro perdeu a calma, tipo, enfim, fez uma bobagem e tal. Aí você não acha. Onde é que vai achar? Eu, pessoa particular, privada, circulando em universidades, provocado por aqui e ali e descuidadamente dizendo, merda. É certo? Então, isso eu não vou fazer, porque eu compreendo que a majestade do cargo obriga você a um comportamento, que eu sou bastante treinado, eu arranho um inglesinho, arranho um francesinho, tá? Eu me viro razoavelmente bem, então sou recebido por aí afora, agora eu sou recebido no parlamento francês, sou recebido nas universidades por aí afora, então, ninguém é perfeito, nem ninguém entra numa campanha e sai com um paletó limpinho. A minha sorte é que são 38 anos, nunca respondi a inquérito, nem sequer para ser absolvido. Então, não é isso que se diz de mim. Depois é o seguinte, o cara é incompetente. Bom, não é que fica muito chato eu dizer, mas parece que não corresponde à realidade. Eu fui o mais popular governador, fui o mais popular, e virou essa coisa generosa de dizer que eu sou preparado e tal. Então, o que eu preciso fazer? Me despir da tarefa de estar na roupa de professor, que é liberdade de cátedra, e me compenetrar que eu estou me preparando para presidir o Brasil. Né? E isso eu vou fazer, não vou errar. De promessa a promessa eu lhe faço. Agora, pelo amor de Deus, não me peça para chamar bandido de Vossa Excelência. Ciro, obrigado. E eu acho que é mais uma resposta de qualidade para as pessoas. E o que eu tenho escutado aí, que eu acho que as pessoas estão escutando também, é que você já, isso que eu estou escutando, você tem todo o potencial para chegar no segundo turno e se tornar o presidente do Brasil. Mas realmente as pessoas falam sobre essa questão do comportamento, que ela é pública, notória, e todo mundo está sabendo, e o senhor sabe disso também, não é? Então, as pessoas que querem bem da voz da pessoa estão falando. Com a média de crescimento de 2% desde 1980, e aí nós estamos falando do Brasil, conforme o senhor colocou, quais ações prioritárias e possíveis para que o Brasil volte a avançar? E dentro dessa mesma pergunta eu te faço outra. Qual percentual o senhor acredita que o país tenha potencial de crescimento nesses próximos 10 anos? Eu estou com uma imensa equipe de gente, e nesse momento o bom é disso, que eu estou dizendo, enquanto começa a musiquinha infernal, eu estou reunindo gente que não é obrigada, nem eu pergunto se vota em mim, se não vota em mim. Eu estou identificando inteligências e estou fazendo reuniões sem imprensa para conversar e propor essas coisas. Eu tenho essas percepções e estão saindo coisas muito interessantes. Elas não estão prontas ainda, vão ficar prontas as linhas gerais. Mas repare bem, para o Brasil crescer, nós precisamos tomar a decisão de que nós queremos crescer
e administrar as contradições, tensões e riscos daí inerentes. Parece assim uma imensa bobagem que eu acabei de dizer, mas desde uma certa noite, do janeiro de 99, o Brasil não tem o menor compromisso com crescer. Porque houve os problemas desde os anos 80, e a gente ia e quebrava, e aí o Armínio Fraga, para socorrer o Fernando Henrique, no colapso do real, na sequência da reeleição, o Armínio Fraga propôs, em cima da perna, acredite, eu estava lá, eu sou uma pessoa que conhece essas pessoas todas, nenhum deles é mito para mim, todos eu conheço muito de perto, todos eles assim, já chamei pelo prenome, essa é a vantagem do que você mais velho, né? Então eu conheço todos eles. O Armínio, eu conheci garoto, operando com Soros, num seminário no Canadá, ele meu admirador, e eu fiquei impressionado como ele era brilhante, garoto mesmo. Então, foi bem. O que eu estou falando? Nós então resolvemos alimentar a ilusão de que a economia política do Brasil poderia ser posta num piloto automático imune à política, e aos seus desmantelos e às suas irresponsabilidades, e eu sei que não são poucas nem pequenas. Então inventamos a seguinte dogma de fé: câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Então, essas três ferramentas consultam valores importantes. Qual é a inflação boa? Eu digo, a que eu entreguei, 0. Sim, eu também posso mostrar que eu assumi a inflação estava em 3% no mês e entreguei estava 0. Então, qual é a inflação boa? 0. Agora, como é que os Estados Unidos perseguem a menor inflação lá? O Fed norte-americano é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Por quê? Porque a América do Norte tem um compromisso orgânico com crescer. Então o mandato do Banco Central Americano, que é o Fed, é a menor inflação a pleno emprego. Então um olho no gato, outro no peixe. Tem que achar o caminho da liquidez, achar o caminho da taxa de juros, achar o caminho fiscal, para que o país tenha a menor inflação, porém a pleno emprego. Então não fala coisa menor. Claro que o pleno emprego é uma meta, como inflação zero é outra meta. E essas duas se contraditam eventualmente num certo momento, nem é tudo verdade. Porque hoje, por exemplo, eles estão com a taxa de juros negativa, com a maior expansão monetária da história da humanidade e zero inflação. Só para a gente se desintoxicar dessas maluquices que metem aqui e a gente está proibido de discutir. Então, assim, inflation target é o nome disso na literatura. Como tal, não é praticado em nenhum lugar do mundo. Porque há uns poucos lugares que começaram a praticar de um tempo para cá, eles usam o inflation target, é como se chama na literatura, meta de inflação. Eles usam dois conceitos. O primeiro é core inflation. Desculpa o pedantismo aqui, mas assim, porque não se pode atirar em preços relativos que sobem por razões outras, que não seja demanda agregada. Que a única pressão de preço produzida por demanda é aquela que você sobe o preço porque você tem hiato de produto. Vamos lá de novo. Eu tenho capacidade de produzir 100 e a população tem renda mais crédito, capacidade de consumir 120. Isto se chama hiato de produto. A tendência natural é que se eu posso comprar 100 mais 20 e a produção só vai 100, haverá um leilão e os preços vão subir. Então, o juro funciona dissuadindo a demanda agregada. Então, isso funciona nos manuais de Chicago, porque eles não sabem o que é o Ricardo Eletro. Pode rir. Os Chicago não compreendem o Ricardo Eletro, não sabem o que é a Casa Bahia. Por quê? Porque no Brasil, por 30 anos de inflação, a psicologia popular gerou um negócio que algum tipo de empreendedor aproveita, que é o seguinte: não interessa o juro, interessa o prazo. Se o cidadão picar a prestação de maneira que cabe no meu bolso formalmente, eu engulo levar um micro-ondas para casa e pagar 2. Porque de outra forma eu não levo os micro-ondas para casa, compreende? Isso é o que o Ricardo Eletro aprendeu a fazer, o que a Casa Bahia fazer. Eles são bancos, eles não são lojas de eletrodoméstico. E não tem em Chicago, por exemplo, um paper. Não tem no MIT, eu acabei de chegar do MIT Harvard. Não tem um paper que especule sobre qual é o efeito sobre a Libra inglesa, se houver uma desvalorização da Libra 42% em 90 dias. O que aconteceria com a política monetária americana? Não existe esse paper no MIT. Se o dólar, por alguma razão, desvalorizar 50% em 90 dias. Aí, se o dólar desvaloriza, você tem uma pressão de preço que é once and for all, é uma mudança para sempre no patamar renda-consumo.
Isto aqui, taxa de juros, não tem nenhum efeito sobre isto. Compreende? Será que eu não sou economista, não, isso é uma obviedade. Então veja bem, eu compro pizza e pão e macarrão. Pizza e pão e macarrão é trigo, e trigo é 1 por 1, no dia da reeleição de Fernando Henrique. Passou a reeleição, agora é 4 por 1. Aí a pizza sobe 4 vezes o preço. Qual é o efeito de taxa de juros sobre um preço relativo que subiu? Porque isso é inflação de custo, não é inflação de demanda. Isso está arrebentando o país. Aí você tem superávit primário. Deixa eu dar uma informaçãozinha aqui, que é a minha vida pregressa, minha ficha, minha folha corrida. Eu fui prefeito, governador e ministro da Fazenda, eu não tenho um dia de déficit. Desafio um político brasileiro que tenha como eu esse número para dizer. Tem um grande administrador aqui presente, aposto como ele não tem o número. Prefeito de capital, governador de estado, ministro da Fazenda, um dia de déficit sequer. Sabe o que eu fiz quando governador? Só estou contando agora. Eu tinha 36% de receita corrente líquida livre para investimento, peguei 3%, fui ao mercado caladinho, para não assustar e não perder o deságio, e comprei, entesourei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência. Compreenderam? O Ceará tinha, como Minas Gerais, uma dívida imobiliária no mercado sujeita à loucura de juros do governo federal. Eu fui ao mercado, todo mês comprei. Quando eu terminei o meu governo, o Ceará não tinha nem um centavo de dívida mais. Essa dívida ia vencer dali 20 anos. E eu fiz para proteger o meu estado. Nem falar eu podia, porque se eu falasse o deságio ia cair. Então, repare, compromisso com a austeridade fiscal é bom. Mas como é que você faz assim, pelo amor de Deus? Faz uma emenda à Constituição, determinando por 20 anos o congelamento de gastos com saúde e educação, e deixa, olha aqui, o orçamento da União é assim, ó, 51,7% do orçamento executado do ano passado foi despesa financeira. Estou falando do orçamento, o tamanho do Estado não é grande, nem pequeno, nem nada, é o orçamento que diz. Então, repare, 51,7% do orçamento executado no ano passado, juro para banco e rolagem de dívida. 29% serviço da Previdência, intocado. 2% dos beneficiários levam 1/3 de todo o benefício. Juízes, procuradores da República, os chibata moral da nação, percebe? Os promotores que vivem perseguindo aí os prefeitos, todo canto. Então aqui, ó, político, sabe quantas pessoas eu tinha direito? Eu, Ciro Gomes, 3. Me dava 86 mil reais. Ex-deputado, ex-governador, ex-prefeito, tinha direito a 3 pensões dessas imoralidades aí. Só estou contando hoje, nunca aceitei receber. E aí sobra 21%, educação, saúde, segurança, infraestrutura, ponte, aeroporto, cultura, ciência, tecnologia, e você mete uma emenda à Constituição proibindo expandir o gasto com isso por 20 anos. O Brasil cresce 2 milhões de rapazes e moças por ano demandando escola. A saúde é um colapso, a questão da segurança simplesmente está espetando um custo adicional nas suas empresas e na vida das famílias. O custo de carregar a segurança privada, que não adianta nada, porque no fim ninguém escapa. Se a gente não botar um debate, as coisas, ia dizer, ó, parou a brincadeira, que a brincadeira foi boa para alguns enquanto durou, mas agora não dá mais. Então, a questão fiscal brasileira vai ter que ser colocada em perspectiva nos 2 âmbitos. Nos 2 âmbitos, receita e despesa. E aqui não tem parte prévia. Eu sou um velho professor de direito tributário, mas só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos. Pode ser uma excelente escolha a gente acompanhar a Estônia no mundo. Pode ser uma excelente escolha, mas não parece ser razoável. Os americanos têm a alíquota mínima de imposto de renda sobre os mais ricos, lá vão perder o eleitorado todo, de 29%. No Brasil e Minas Gerais quebrado é 4%. É assim que vocês querem? É assim que nós queremos? Minas Gerais, impotente diante da vida nacional, a república desequilibrada, o jogo político todo concentrado em São Paulo, que consegue eliminar e não paga 8 meses a dívida, que faz 4 anos que não reajusta os funcionários, que frauda os indicadores de homicídio. É essa a vida que nós queremos para o país? Isso é o que nós temos que discutir. Tem alternativas, tem outros caminhos. Tem vários outros caminhos para o Brasil fazer. Mas é aqui que nós temos que forçar a mão do debate. Então vem cá, doutor Alckmin, meu velho amigo. Como agora, tive um debate com ele, todos meus estimados amigos. O único que eu não conhecia era o Amoedo. Não é tudo amigo velho mesmo. O negócio não vai ser fácil vencer vocês, não. Tudo amigo.
Meireles, colega, o Alco, que nasceu na mesma cidade que eu nasci, conheci desde pequeno, Geraldinho, Marina, irmã querida, adorada, tem tudo. Eu digo, meu irmão, como é? Vai ser isso aí, essa conversa mole? Bolsonaro não aparece, eu quero pegar esse cara. Eu quero pegar ele, não é possível. Tu acha que eu fui colega dele, você acha que eu duvido da boa intenção dele? Duvido não. Duvido não. Agora o cara sabe que o povo está com medo e resolve o problema com 2 frases. É assim que nós queremos fazer o debate no Brasil? Eu acredito que não. Por isso que eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, pensando que estou falando lá o que é de mais importante no Brasil. Ciro, o nosso amigo Mário Campos, que é presidente da associação que congrega os produtores de cana, produz açúcar e álcool, uma das principais produções que nós temos. A parte, o Brasil importou mais etanol do que produziu agora, esse ano. Cadê? O Brasil importou mais etanol do que exportou esse ano, ou seja, o Brasil agora é dependente de etanol do estrangeiro também. O Mário Campos, que é esse jovem líder mineiro, ele faz a seguinte pergunta: a atual política de preços dos combustíveis da Petrobras tem gerado muita repercussão na opinião pública. Qual a sua opinião? Se eleito, manterá a atual política? Vamos raciocinar juntos. Qual é a explicação para que a gasolina no Brasil seja mais cara do que a gasolina nos Estados Unidos e na Europa? Hein? Não é imposto não. Vou explicar o que é que aconteceu. Nós temos no Brasil essa política imbecil, na minha opinião, de exportar petróleo bruto barato e importar crescentes e volumosos derivados, abrindo mão de uma cadeia produtiva que tem uma indústria 4.0 de polímeros, novos materiais, etc., numa área em que nós temos absoluto e natural protagonismo global potencial. E isso é deliberado. Nós estamos fazendo isso num momento em que 25% da capacidade instalada de refino que o Brasil tem hoje estão ociosos. E aí, quando você faz isso, o que é que você faz? Você muda a lógica de preços para não ser mais custo, remuneração do imobilizado, mais um lucro razoável. Você passa a fazer agora a política de preço do Brasil é Spot Rotterdam. Está correto isso? Na minha opinião, está flagrantemente errado. E a minha preocupação não é patriotada, é que nós estamos gerando um passivo externo infinanciável. Quando a China vem, toma a CEMIG, toma o lugar da CEMIG, toda a contabilidade daquelas 3 usinas hidrelétricas, uma da França, outra da China, não sei o quê, passa a ser feita em dólar. E aí a gente pega e entrega todo o refino para o estrangeiro, a conta toda em dólar. E aí a gente pega e entrega a química fina toda, a conta feita em dólar. Na microeletrônica toda, a conta é feita em dólar. O dentro de diagnóstico médico, a conta é feita em dólar. Querem privatizar o acesso da China à terra brasileira. Aí nós vamos ter agora passivo. A engenharia brasileira pesada, Minas Gerais, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo. Qual é o país do mundo que destrói a sua expertise em construção pesada, que nós passamos 50 anos produzindo? E a pretexto de corrupção, você destrói empresa. Nunca ouvi falar que empresa fosse corrupta na minha vida. Veja o que é que os americanos fizeram com as empresas que fraudaram escandalosamente a crise de 2008. Todas foram salvas pelo governo. Ninguém destrói a empresa assim. Aí fica esses canalhas, vão me perdoar. Aí acha que isso aqui é sangue quente. Espera um pouquinho, isso aqui é sangue quente. Esses canalhas agora fizeram uma carta convite para retomar a obra do Compes no Rio de Janeiro, chamaram 17 empresas estrangeiras. Nós vamos começar a gerar passivo externo agora em dólar, passivo em dólar, em serviços. Nós vamos pagar com dólar de onde? Ainda que mal pergunte. Essa é a questão. Vou pagar com dólar de onde? De minério de ferro in natura? De soja bruta? De petróleo bruto? Essa conta não fecha. Compreende o que eu estou querendo dizer? Agora, como é que pode destruir a Odebrecht? Como é que pode destruir a Andrade Gutierrez? Empresa de 50 anos, com material humano, com portfólio, só porque meia dúzia de picareta foram corruptos. Você tem ferramentas hoje de trocar até controle. Basta você fazer, sentando numa mesa, participação do BNDES, você troca controle. Agora salva a memória, a expertise, a capacidade de produção. Nós estamos destruindo o que nós já tivemos. Numa hora em que o Brasil precisa desesperadamente ampliar. E é isso que eu vou antagonizar. O preço da Petrobras vai ser sério. Vai ser custo, mais remuneração do imobilizado, para ficar no tosco aqui, mais lucro razoável em linha com o mundo.
E fim de papo. E fim de papo. Não vai ser Spot Rotterdam, senão é melhor privatizar. Se é Spot Rotterdam, privatiza. Agora vai privatizar e pagar com que dólar? Porque no Brasil, privatização é sinônimo de entrega ao capital estrangeiro. E aí a questão do Volta está dizendo, não é patriotada não, acabamos de girar no Ceará uma siderúrgica, metade Vale do Rio Doce, metade coreanos. Eu zero problema, mas zero mesmo. Tem uma ZPE lá no Ceará, mas eu sou que nem um Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. Agora, como é que paga o passivo externo em dólar exportando matéria-prima bruta? Não fecha a conta. No Complexo Industrial da Saúde, a União Federal comprou 17 bilhões de dólares do estrangeiro no ano passado. 17 bilhões. Aqui, o Valfrido Marisguia tinha uma fábrica ultramoderna tecnologicamente de negócio de insulina, e tal. As multinacionais, com o apoio do governo golpista, compraram para fechar. Compraram para fechar. A Petrobras está vendendo as 3 últimas fábricas de fertilizante brasileira para multinacionais comprarem e fechar. Porque eles têm uma grande escala de global source que é muito mais conveniente para eles e um oligopólio. E aí 40% dos custos de produção da agropecuária mais competitivos do mundo, importados. Vamos lá. Em relação a... Eu acho que talvez seja até o momento do senhor fazer um compromisso aqui com o Brasil, com o testemunho de Minas. O senhor vencendo as eleições, em relação à questão dos tributos, o senhor vai permanecer com o mesmo volume de tributos que arrebenta com as empresas brasileiras ou vai criar uma nova referência, uma nova história? Sendo essa nova história, o que o senhor imagina em relação a minimizar essa parte que tanto atrapalha e que tanto ingessa o crescimento das empresas? Eu perdi o restinho de voto que eu ainda tenho aqui. Raciocinemos juntos. Qual é o país do mundo que consegue reduzir carga tributária no meio de uma crise fiscal colapsada como essa que nós estamos vivendo? Quem lhes prometer isso é das duas uma. Ou um Harris mentiroso, ou não sabe patavina do que está falando. Agora, se o país cresce, e essa é a decisão, tomar a decisão de crescer. Quando eu digo tomar a decisão de crescer, o país tem que soltar essas amarras. Solta essas amarras e vamos administrar os preços centrais da economia de maneira a estimular o crescimento estrutural do país. O preço central câmbio é mais barato no Brasil sair de Minas Gerais para Miami do que ir para Fortaleza. Qual é o país que aguenta isso? Qual é o país que aguenta isso? Qual é o país? Como é que a China faz? Como é que a Coreia do Sul faz? É o oposto. Como é que a Angela Merkel faz? Os americanos estão zangadíssimos com ela. A Angela Merkel da Alemanha. O Trump está discutindo taxa de câmbio com a Angela Merkel. Então, administrar a taxa de câmbio não é sujar o regime de câmbio flutuante. É parar de sujar. Porque hoje nós estamos sujando o câmbio, a taxa de câmbio flutuante, para fins de demagogia, para fins de consumismo que não se sustenta. Vive desse ciclo de consumo populista que depois quebra o país. Então, essa é a primeira. Segundo, preço relativo, juro. Não há nenhuma razão para a taxa de juros do Brasil não ficar um pouquinho abaixo do que essa está aí pelos próximos 8 anos. Próximos 8 ou para sempre. Ou para sempre. Aí alguém pergunta, mas e a inflação? A inflação só tem esse caminho para enfrentar? Eu, por exemplo, fui ministro da Fazenda. Eu vivi um hiato de produto. Eu sentei o pé e abri a importação. Por quê? Porque aquela importação não fez mal nenhum ao meu aparato produtivo e estava com 100% de capacidade instalada, ocupado, trabalhando até estudos. Então o que eu trouxe de fora apenas me permitiu não permitir o ágio, o desabastecimento, a fila e a morte do real, como lá atrás morreu o cruzado, os cruzados todos. Então você tem 1000 caminhos, mas o único caminho consistente de sustentar a inflação baixa é produção. O único caminho sustentável para segurar a inflação baixa é produção. Não tem outro, o resto é truque. Você faz um juro, você faz uma importação, você faz qualquer coisa, mas quer manter equilibrada a economia, produz. Produz, o mercado vai se regulando, você tem uma série de coisas regulatórias para a questão de oligopólio, especialmente banco. Nos últimos 20 anos o Brasil deixou acontecer a pior concentração bancária do mundo. Quando eu era ministro da Fazenda, em 94, o Ceará tinha 5 bancos, Minas tinha 12. Minas Gerais tinha 12 bancos. Hoje, 5 bancos, meus compatriotas, concentram 83% das transações financeiras do país. Vocês pensam que isso não está organizado em oligopólio? Está organizado em oligopólio.
Sabe qual foi a receita de tarifa do setor financeiro brasileiro ano passado? 36 bilhões de reais. A economia toda indo por vinagre e os bancos tiveram 36 bilhões de reais de receita de tarifa, que é preço de serviço. E juro, a Selic está a 6 pontos e o juro na ponta 41. E assim, quer achar ruim? Achou ruim. E você desconta o duplicado de Belo Horizonte a 1,25 por mês. Quando nos Estados Unidos você desconta 1,25 por ano. Isso vocês acham que o mercado resolve? Ou é governo forte? E essa força aqui não pode ser autoritária, tem que ser forte, com raiz na sociedade, com uma elite produtiva, coesa, para saber que a gente agora tomou a decisão de crescer. Então aí sim, você cresceu, você tem uma série de ganhos de escala que eu também sei fazer. Por exemplo, quem tiver curiosidade, veja a política tributária do Ceará. Nós cansamos de, por setores, reduzir carga tributária e aumentar a receita. Cansei de fazer isso. E isso eu prometo fazer. Agora, nesse momento, com o déficit do jeito que está, o que a gente brincar nessa coisa aqui volta em cima da gente via taxa de juros e inflação. E não há como resolver. O nosso advogado Décio Freire, um dos principais que nós temos no país, em Minas Gerais, principal... Só um minutinho. São duas tarefas, a redução e a simplificação. A simplificação é o teu compromisso formal e vai ser espetacular. A simplificação que vai acontecer vai ser espetacular. Porém, a redução da carga tributária não dá para fazer agora. É claro. Como advogado da CSN, tive a oportunidade de te acompanhar em reuniões, inclusive com sindicatos de trabalhadores, quando você foi presidente da Transnordestina. Sempre presenciei um respeito grande dos sindicatos por você. Acha que isso pode ser um diferencial para Lula te apoiar, caso ele não consiga ser candidato? A gente tem que ter muita paciência, especialmente eu. O Lula, para mim, não é uma figura que eu conheço da televisão, dos jornais. É um ser humano com quem eu convivo há 30 anos. Brigamos muito, disputamos muito, e eu o apoio há 16 anos. Há 16 anos eu o apoio. Nunca tive a honra de receber o apoio dele, mas quem sabe um dia aconteça. Mas a questão básica agora é o seguinte: eles não têm muita saída, na medida em que entraram nesse ambiente aí de dizer o Lula é candidato, e para qualquer coisa que diga que o Lula não é candidato, parece traição ao Lula. E ele, Lula, que está vendo isso, não desmancha. Então é preciso ter paciência, calma e tal. Eu não espero o apoio do PT, nunca esperei, não espero. E acho que eles estão cometendo um erro muito grave, mas eu compreendo o problema deles. Então eu vou tocar minha carruagem sozinho. Aproveitando essa parte... Mas sozinho em relação ao PT, com outras forças. Aproveitando essa parte política, vamos falar assim, e a partir do próprio documentário Paulo César fez recentemente, ele questiona, e eu fui lhe perguntar qual pergunta que ele iria fazer para Vossa Excelência, e ele me falou qual é a importância de Minas nessa sua caminhada e se existe a possibilidade de você ter um companheiro de chapa mineiro. Eu acendo uma vela todo dia pedindo por isso. Uma pessoa de Minas Gerais para me acompanhar nessa tarefa. E já faz tempo isso. Eu convidei o Zé Alencar, que cogitou comigo, acertou, ficou com o Lula, acertou em cheio. E, enfim. E eu explico a vocês por quê. Menos por carinho, que é muito grande, e mais porque eu sou um compulsivo amante do Brasil e um estudioso da nossa República. Tudo o que aconteceu de relevante no Brasil tem uma certa aliança mais ou menos formal, em algumas relações muito formal, outras tantas não foi, entre parte do Nordeste, de onde vem o Ceará. Guimarães Rosa, contemporâneo do meu pai na faculdade no Rio de Janeiro, dizia que o cearense era o mineiro do Norte, o Rio Grande do Sul e Minas. Desnecessário lembrar a Revolução de 30, que foi a fundadora do Brasil moderno. Talvez nem os mineiros saibam, com a riqueza de detalhes que eu compulsivamente pesquiso, o papel central, que ficou levou à fama foi o Getúlio, mas o papel central do Antônio Carlos de Andrada, mineiro, governador, traído, né, pela política do café com leite, Minas Gerais e até a vez, foi traída e botaram lá o Júlio Prestes. E o Antônio Carlos de Andrade então escreve uma porção de cartas absolutamente históricas para o governador da província do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, concitando Getúlio à Revolução de 30.
Então não teria havido a Revolução de 30, que funda o Brasil moderno, que inaugura a concepção nacional desenvolvimentista. Isso tudo foi ontem, sem Minas. Depois, quando acontece 32, você tem uma reação e aí sufocar aquilo foi tarefa de cearenses, gaúchos e mineiros. Depois você tem uma série de outros momentos da vida nacional e os mais relevantes eu já tenho um testemunho como ator. Eu acredito e fui contemporâneo do Tancredo Neves. Era jovem deputado estadual, quando o Tancredo Neves ajudou o Brasil com aquela extrema habilidade dele a sair da ditadura sem sangue, sem violência, e eu ajudei. E assim, ajudei o Itamar, todo mundo achava que a inflação no Brasil era um drama sem solução, que era um problema de equação econômica, técnica. Não era só uma jogatina política. O Itamar foi lá e praticamente com o estalo de dedo bancou o risco político, e o país hoje tem uma moeda decente. Eu tenho minha assinatura nessa moeda sob a liderança de outro mineiro. Então eu compreendo a estratégia. Cansei de dizer para o Aécio Neves, cansei de dizer: Aécio, é você, não é um cabo do Ceará. O Ceará são 4% da população brasileira, uma economia débil, é você e tal. Infelizmente, enfim, não quero pesar aqui, mas para mim é uma decepção profunda, porque não compreendeu a grandeza. Eu disse uma vez para Eduardo Azeredo: olha, não, rapaz, não peça para eu falar. Eu falo: olha, você não está à altura dessa cadeira que está sentado. É uma coisa dura, mas ele me pediu para falar. Então, assim, eu tenho uma paixão por Minas, que é a extensão natural do papel de Minas Gerais no Brasil. E para eu ter sucesso, eu preciso me basear em Minas e no Rio Grande do Sul, pelo menos. Isso eu preciso. E uma dessas pessoas certamente está aqui presente. Márcio Lacerda, sem dúvida. Para finalizar, presidente, eu gostaria que... Já namorei o Josué também, muito. É outro mineiro, eu ando atrás. Se Minas não quiser, é porque não quis, mas eu ando atrás. Eu queria que o senhor encerrasse fazendo uma leitura, na sua opinião, sobre o que se passa no Brasil. Nós tivemos aí recentemente milhares de empresas que afundaram, que derreteram, centenas de milhões de empregos que desapareceram do mapa. Nós estamos passando hoje por um momento extremamente reflexivo em relação aos processos políticos. Hoje existem dezenas de pessoas presas por conta disso, não só do setor público, mas também do setor privado. O que o senhor enxerga e como é que o senhor vê a sua presença, a sua participação na melhoria disso, caso o senhor seja eleito em 2018? Como é que você vai desatar esse tanto de nó, esse tanto de gente engasgada que tem por tudo que aconteceu nesses últimos anos? Na edição de fevereiro do Conexão Empresarial, nós tivemos a presença aqui do ministro Henrique Meirelles. Ele reforçou exatamente o que o senhor falou nas suas falas. Nós passamos por uma crise econômica a mais séria de toda a história do país. Então, eu queria que o senhor finalizasse essa sua presença em Minas Gerais falando sobre esse momento que a gente vive, extremamente duro, extremamente questionador, e que certamente vai precisar de uma liderança muito forte para dar prosseguimento em tempos melhores para o Brasil. Veja bem, eu tenho coragem, até uma certa audácia, de me propor a servir esse grande país, essa grande nação, como seu presidente, porque eu conheço o Brasil, conheço profundamente o Brasil, detalhadamente. Eu devo ter visitado pessoalmente mais de 400 municípios de Minas Gerais. Em trabalho meu, no Vale de Jequitinhonha, no Mucuri, trabalho com o Márcio, enfim, conheço o Café de Araguari com detalhes, sou cidadão honorário de sem número de municípios, entre eles Juiz de Fora, que é o pedaço carioca de Minas, enfim, e as cidades históricas são o lugar para onde eu fujo quando eu estou de folga. Ninguém sabe, eu desço aqui no Confins, alugo um carro da Localiza, que também é mineira, e vou, né, para as serras de Minas Gerais e a Serra Gaúcha, que são os dois lugares onde eu me refugio, mais aqui do que lá. E aí, repare, por que eu tenho essa coragem, essa audácia? Primeiro, eu conheço a riqueza física do Brasil. Sob o ponto de vista, por exemplo, as razões de guerra do terceiro milênio serão água e minerais sensíveis. O Brasil é o maior acervo de água potável do mundo e o Brasil é a maior província mineral do planeta Terra.
Minas Gerais é um exemplo bem prático disso. Ainda agora tive ali em Conceição do Mato Dentro, com o filho do meu velho amigo Zé Aparecido, prefeito, fui amigo do Zé Aparecido, só para vocês terem ideia de como eu tenho intimidade com esse lugar e com essa gente querida. E aí, o Brasil tem a maior fronteira agrícola por explorar do planeta Terra. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, que é base para uma biotecnologia, uma engenharia genética, uma nova química, uma nova farmácia, cujo céu é o limite do ponto de vista de enriquecimento potencial. A província cubata de petróleo do Brasil já está estimada, já é conhecida, e ainda não terminamos de cubar, riquezas de 20 trilhões de reais. Se a gente não deixar isso for entregue a preço de nada, como entregaram o campo de Carcará para os estrangeiros, 20 trilhões de reais radicalizam a mudança do futuro do Brasil para amanhã. Amanhã ou depois, nós estamos falando de uma década no máximo. E aí nós temos, do ponto de vista humano, uma sociedade com todas as feridas tremendas que nós temos, preconceitos, estigmas, a renitência escravocrata, uma série de coisas, mas nós temos conseguido tanger esses problemas sem dilacerar. Como quem conhece o mundo sabe o que está acontecendo, a humanidade hoje tem 65 milhões de refugiados. O que está acontecendo na Síria é só uma demonstração enojante do egoísmo com que as elites mundiais hoje tangem as questões do planeta. Portanto, o Brasil reserva para aquela geração, né, a equação de resolver o seu drama político, o seu drama da inteligência nacional, de compreensão e de afirmação de objetivos nacionais, reserva um lugar não só para a história do Brasil, mas um lugar na história do mundo. Porque o Brasil tem potencial para ser uma civilização para o mundo inteiro admirar. E eu quero muito colaborar para que isso aconteça. Agradeço ao senhor. Deu um show do torcida. Muito obrigado pela presença. Agradeço aos nossos convidados aqui por terem permanecido até o presente momento. No mês que vem nós temos, por exemplo, um outro candidato à presidência, Jair Bolsonaro.